pronto, gravando o nosso encontro de hoje. Obrigada por estarem aqui, meninas. Muito obrigada. É tão bom a gente compartilhar, né, essa jornada de busca, de sanidade, de querer compreender, né, o que Deus tem para nós. O mundo nos chama num caminho oposto a isso. E quando a gente encontra irmãos que estão dispostos a, a interiorizar, né, é maravilhoso, porque faz sentido, né? Faz sentido essa jornada com os irmãos. É muito bom, porque não é em todo lugar que a gente encontra essa predisposição. Então, quando a gente pode compartilhar essa profundidade que é a espiritualidade, né? Sair desse raso aqui do mundo, é sair desse entendimento da mente, é sair desse lugar onde tudo acontece meio no automático e ir para esse interno, para essa fonte criadora, né? Tentar compreender mais sobre ela e tentar se aproximar dela, até se conectar de novo a ela. Então é muito bom, muito obrigada. E hoje, a nossa aula, a nossa reflexão vai ser sobre o teste da verdade. Foi como eu coloquei para vocês ali no grupo. O teste da verdade é um subcapítulo de um curso em milagres, né? Obviamente, que está no capítulo 14. O capítulo 14 fala que é ensinando a favor da verdade. Nesse capítulo, Jesus tenta nos conscientizar do aprendizado, do quanto precisamos reaprender aqui, né? Então, ele fala do aprendizado e fala que a gente consegue aprender ensinando, trazendo uma nova consciência nos nossos momentos, aonde a gente dá oportunidade para o Espírito Santo entrar na mente e, e a gente dá a disponibilidade de ele trabalhar numa crença, de ele trabalhar numa certeza. Então, quando ele fala ensinando a favor da verdade, ele nos ensina a caminhar ao lado do Espírito Santo, a abrir a mente ao Espírito Santo, porque é ele que vai trazer o ensinamento para nós a favor da verdade, né? Então, tem todo um capítulo, né, de ele nos preparando para isso. E o teste da verdade, ele é praticamente o último capítulo desse subcapítulo, então eu achei que ele traz um resumo, né? Um resumo, ele pega tudo do que o capítulo quer dizer, assim, né? Então eu trouxe ele para nossa reflexão, o teste da verdade, né? Como saber, como reconhecer se eu realmente estou escutando o Espírito Santo, ou se eu estou dando ainda voz, né, aos meus julgamentos, ao ego. Então, é muito importante a gente compreender caminhos para reconhecer isso, não é mesmo? Porque a gente tem tantas situações, a nossa mente tem tantas versões, e qual saber qual delas é a verdadeira, né? Qual eu devo escutar, o que que eu devo fazer? Então, aqui ele fala o teste da verdade. Vamos ver se é a verdade que está entrando dentro de você. E a gente vai discutir sobre isso. Eu vou compartilhar os slides que eu fiz para a gente ir, né? Que eu tenho 6 slides aqui. Eu peguei algumas frases do texto, algumas frases importantes para a gente compartilhar. Deixa eu pegar aqui. Ué, não é isso. Peraí. Por que não apareceu o PowerPoint? Hum. Ah, tá aqui.
Pronto, dá para ver, pessoal? Beleza, parou no eu não sei, né? Que é o primeiro, que é o primeiro slide. Beleza. Se qualquer coisa, me chamem aqui para a gente mudar isso. Então, só dando uma recapituladinha no que a gente estudou no encontro passado. No encontro passado, a gente falou do Filho de Deus sem culpa, né? A gente falou sobre a culpa e o quanto ela está atrelada, né, à nossa vulnerabilidade. Pati, boa noite, que bom te ver aqui. Saudade que eu tava de te ver aqui. Oi, Cá, Oi, tudo bem? amada, que bom te ver. Tudo ótimo. Tudo na santa paz. Espero que com você também. E se não estiver, depois da aula de hoje, eu tenho certeza que vai melhorar. Tenho certeza que sim. E se estiver, vai reforçar o que está sendo verdadeiro, porque hoje a nossa aula fala do teste da verdade. Nos ajuda a encontrar o caminho para descobrir o que é, se a voz que a gente está ouvindo, se o aprendizado que a gente está tendo é do Espírito Santo ou é do nosso ego. Mas recapitulando um pouquinho do nosso último encontro, aonde Jesus fala um capítulo todo, né, sobre a culpa. E ele vem nos afirmar que o Filho de Deus é sem culpa, ou seja, que a nossa mente ego, ela é vinculada à culpa, né? E a culpa que ele fala aqui não é somente o sentimento de culpa que a gente sente se a gente cometeu um erro, vamos dizer assim, ou a culpar alguém por algo que a gente achou que foi errado. A culpa aqui, ela abrange um pouquinho mais. Ela é a condenação, né? A condenação de uma forma, é, de uma forma mais generalizada mesmo. Tudo que eu condeno e discrimino é culpa, né? É algo que está enraizado na culpa que está atrelado ao medo, né? A pensamentos de separação, a pensamentos individuais que temos. Então, quando Jesus vem nos falar assim, ó, o Filho de Deus é sem culpa, significa que existe um lugar em nós onde a gente pode compreender que toda a condenação que a gente faz às coisas, toda a interpretação com viés no medo que a gente faz às pessoas e às coisas, elas não têm razão de ser. Elas são devaneios nossos, em virtude de crenças que a gente tem. Então, quando ele fala que essa forma de a gente interpretar as coisas e pensar nos atrela ao ego, isso significa que nos faz perder o poder, porque a minha mente, ela começa a dar permissão, né, a perder o seu poder por dar permissão a algo externo que tem efeito sobre a minha vida. Eu dou o poder a coisas, pessoas e situações, eu dou permissão para essas situações terem poder de me tirar a paz de alguma forma. Então, o ego, ele se sustenta por essa forma de pensar, por a gente estar sempre condenando, é, desaprovando e criterizando as coisas de uma forma aonde o medo está sempre atrelado. Então, quando ele vem me dizer assim, o Filho de Deus é sem culpa, ele fala que existe um ser em mim, um lugar dentro de mim, que é livre desses tipos de pensamento e que, por ser livre desses tipos de pensamento, é invulnerável, porque a mente que eu conheço com Deus, ela sabe, ela reconhece que nada externo tem poder sobre ela. A minha mente com Deus, que está aqui, nunca deixou de ir a lugar nenhum, porém não a reconheço ainda.
ela conhece que ela detém o poder, somente ela detém o poder para criar a realidade dela mesma. Então, ele associa a inculpabilidade, que é esse lugar onde eu não condeno, eu não coloco os meus julgamentos, eu não critico, eu não ofendo, eu não culpo, aonde eu vou para esse lugar que eu não faço esses movimentos da mente, aonde a minha mente ela cria somente a partir do próprio poder. Então, quando eu justifico a culpa, isso significa quando eu condeno uma pessoa, por exemplo, vamos usar uma situação agora. O chefe me demitiu. Quando eu olho para essa situação e falo, você me prejudicou, a única coisa que eu estou fazendo é dando permissão, através da minha crença, de que aquele evento tem efeito sobre mim. Porque se eu carrego essa interpretação comigo, se é essa interpretação que eu carrego comigo, o meu estado emocional e a minha experiência vai ser toda baseada na minha interpretação. E ali eu vou viver os efeitos disso, dessa vibração que eu estou abraçando. Então, na aula passada, Jesus tentou nos mostrar que o Filho de Deus é sem culpa. Ele tentou nos mostrar que existe um modo de operar a nossa mente sem essas crenças, sem esses julgamentos que a gente costuma fazer, aonde você não dá permissão, né, onde você conhece que é você que detém todo o poder de criar a sua realidade. Então, você não dá mais permissão para ficar achando que é o outro que está te prejudicando. Você não dá mais permissão para achar que aquela pessoa não está certa, que ela está fazendo a coisa errada. Você não entra mais nesse lugar aonde você julga pelos seus termos, aonde você leva a limitação. É muito importante a gente compreender esse poder que a gente tem de permitir que o externo influencie as nossas vidas. Então, a aula passada, como eu sempre gosto de recapitular um pouco, para a gente reforçar, ela trouxe isso, o Filho de Deus sem culpa, e a inculpabilidade é a invulnerabilidade, porque a partir do momento que eu não justifico mais culpar ninguém, que eu não condeno mais aqui fora, eu estou voltando ao meu poder de saber que, na minha mente com Deus, eu crio a minha realidade e eu tenho tudo ali. Eu crio ali toda a minha realidade, de forma abundante, obviamente. Então, é muito interessante, né? É muito importante a gente entender as permissões que a gente concede ao mundo de ditar, certo? Certo, meninas? Aí, agora, entrando um pouquinho para a nossa aula de hoje, na continuidade que ele nos traz do livro, então, dizendo o seguinte: entenda por hora que a única coisa que você precisa fazer, a única coisa, olha que interessante, a única coisa que você precisa fazer é compreender que você nada sabe. Olha que interessante isso. É compreender que você nada sabe. Por ora, eu vou ler aqui. A coisa essencial é aprender que tu não tens o conhecimento. O conhecimento é poder e todo poder é de Deus. Tu que tentaste reter o poder. Peraí, deixa eu tirar aqui para mim poder ler. Tu que tentaste reter o poder para ti mesmo, perdeste-o. Ainda tens o poder, mas interpuseste tanta coisa entre ele e a tua consciência que não podes usá-lo. Entretanto, tudo que se interpõe entre tu e o poder de Deus em ti não é senão o teu aprendizado do falso e as tuas tentativas de desfazer o que é verdadeiro. Olha que interessante.
Olha que interessante isso. E eu quero conversar com vocês, meninas. Dentro da nossa trajetória que a gente já tem em um curso em milagres, cada uma no seu momento, mas eu quero ouvir de algumas de vocês. Vocês já estão nesse lugar do eu não sei? Quando acontecem situações na vida de vocês, situações que tiram a paz, aonde a tua interpretação ela vem te trazendo mil e um riscos, mil e uma tragédia, mil e uma justificativa para te se achar ameaçado. Vocês já estão lembrando de falar, eu não sei o que isso significa? Quero ouvir. Quero ouvir assim, não, cá, ainda não. Ainda vou na minha interpretação, ainda não lembro de fazer isso, ou sim, já consigo. Alguém quer compartilhar aqui qual é o momento? Vale ser lembrar depois, assim, depois do Vale, ocorrido, aí sim, depois, claro, depois do claro que ocorrido vale. eu tenho refletido bastante. Às vezes eu tenho que ainda aprender o antes, né? Né? Sim, isso vai acontecer. O antes vai ser no momento onde você já está com conhecimento, quando você já está com a mente bem treinada, né? E muitas vezes nem assim você consegue as antes. Isso pode chegar, mas o início é isso mesmo, é primeiro o ego falar, a primeira voz ser a dele, mas depois o Espírito Santo ser uma resposta, onde você para e fala: peraí, acho que eu posso estar equivocada aqui, acho que eu não sei, deixa eu abrir, né? Porque o que Jesus quer nos mostrar, gente, em um curso em milagres, é que o seguinte: você cria a sua realidade, você é o filho de Deus. Tua mente, o teu ser detém todo o poder de Deus. O poder de Deus habita em você. É o que ele fala aqui. O poder de Deus habita em ti. Ele não é de ti, mas ele está em você. Então, o poder de Deus está em você. Só que a gente colocou tanta forma de pensar, tanta interpretação entre essa consciência que a gente tem desse poder de criar a nossa realidade, né? Criar como Deus cria, e o ego nos fez pensar tão distorcido e diferente disso que a gente não reconhece mais, porque o ego é as nossas crenças. Então, Jesus só ensina, só vem aqui em um curso em milagres te ensinar assim: tu tens uma mente totalmente poderosa que agora está à mercê das tuas crenças limitantes. Você tem o poder, porém ele está sendo utilizado contra ti mesmo, porque é o medo que está regendo esse poder hoje. Então, eu preciso que você compreenda isso, que as tuas crenças representam o medo, e eu preciso que você comece a abri-las para mim. E a forma de você abri-las para mim, te ensinar sobre o poder de Deus em ti, é você começar a contestá-las, a contestar as tuas respostas, contestar tuas reações, contestar no momento presente a tua forma de interpretar, como a gente estava conversando. Acontece um evento na nossa vida, um relacionamento se rompeu, um movimento no trabalho, um trabalho que mudou, uma pessoa que saiu. Qual é a primeira coisa que a gente faz se isso não está na forma como a gente considera ser o ideal para nós? Primeira coisa que a gente faz é condenar. A primeira coisa é achar que aquilo não deveria ter acontecido, é achar que aquilo vai nos prejudicar, esse é o nosso conhecimento, essas são as nossas crenças que a gente leva para tudo. Então, é isso que ele quer que a gente comece a se ater. Por ora, a coisa essencial é aprender que tu não tens o conhecimento. Então, você precisa entender que você não sabe.
e que você precisa entender que você precisa abrir, então, a tua forma de pensar, a tua interpretação sobre aquilo, a tua interpretação sobre aquela pessoa, você precisa abrir. Quando a gente vai escutar mestres espirituais de qualquer religião, ou, enfim, quando você se depara com o ensinamento de grandes mestres, independente da religião, vocês podem perceber, o ensinamento que vem é: não interpretes, não interpretes. Viva aquela experiência sem uma interpretação, né? Eles sempre ajudam isso. Olhe, sinta, viva, mas sem interpretar. Aí você vai dizer: Camila, é possível a gente viver experiências sem interpretá-las? Sim, é possível, porque não é que a gente não irá interpretar, mas a gente irá interpretar com Deus. A interpretação que o Espírito Santo nos concede, ela é uma interpretação alinhada com a verdade, alinhada com o amor. Então, as nossas interpretações, elas não estão à mercê do medo. A gente começa a usar o poder, o nosso, né, a nossa função da mente interpretativa de perceber a nosso favor. Então, você tira a interpretação sua, que é do medo, que gera muita limitação na tua vida, que gera uma vulnerabilidade muito grande, porque você concede permissão a tudo e a todos para achar que estão te ameaçando, para achar que estão atacando você, e você começa a interpretar a favor da tua verdade, a interpretar com o Espírito Santo. E aí as tuas interpretações não mais criam sofrimento, não mais criam medo, não mais potencializam o medo na tua vida, não, elas reafirmam a tua verdade. E você começa a ter uma experiência totalmente diferente aqui, emoções totalmente diferentes, relações totalmente diferentes. Ele fala: tudo que se interpõe entre tu e o poder de Deus em ti não é senão o teu aprendizado do falso e as tuas tentativas de desfazer o que é verdadeiro. Então, tudo que a gente veio no mundo e aprendeu é falso. O mundo aqui é um mundo da separação, é um mundo falso. Não é um mundo do Filho de Deus, e ele opera com leis falsas, com leis sustentadas pela minha crença, e que eu posso desfazer a crença. E falando em desfazer, vamos partir aqui para o próximo. O desfazer. Que estejas disposto, então, a deixar que tudo isso seja desfeito. E fica contente com o fato de que não estás preso a isso para sempre. A expiação te ensina como escapar para sempre daquilo que ensinaste a ti mesmo no passado, mostrando-te só o que és agora. O teu passado é o que ensinaste a ti mesmo. Deixa que tudo isso se vá. Não tentes, olha isso, gente, olha isso. Não tentes compreender qualquer evento, qualquer coisa ou qualquer pessoa sob essa luz. Pois a escuridão dentro da qual tu procuras ver só pode obscurecer. Olha isso. Olha o conselho aqui que Jesus nos traz, o ensinamento. Não tentes compreender qualquer evento, qualquer coisa ou qualquer pessoa sob essa luz, entre aspas, né? Essa luz que é os nossos entendimentos. Pois a escuridão dentro da qual tu procuras ver só pode obscurecer. Olha isso que maravilhoso. Jesus fala: você pode desfazer as formas como você pensa. Isso é expiação, é o desfazer da forma de pensar. E ela acontece para você. Então, fique feliz, porque a gente não está preso
na nossa mente. Isso não é uma sentença para nós. Então, eu acho que se eu penso hoje que certa situação me feriu e foi responsável por uma desgraça na minha vida, eu posso ser levada a um outro lugar, onde me mostra aquela situação de uma forma totalmente diferente. Eu posso enxergar uma situação de um ponto totalmente diferente. Então, ele fala o seguinte: a gente não foi deixado na nossa crença, a gente pode ser elevado, só que a gente só é elevado de um ponto da mente onde tem julgamento. A gente só consegue ir para outro lugar a partir do momento que eu dou disponibilidade para sair desse lugar. O Espírito Santo nunca vai atacar o ego. Deus nunca vai atacar o medo. Ele vai ficar ali. Você vai ficar ali interpretando as coisas de forma ilusória, de forma limitante, o quanto de tempo você quiser. Você pode ficar anos. Mas a partir do momento que você me fale, caramba, quem falou que tem que ser assim? Será que é só isso que eu tenho mesmo? Será que essa é a verdade? A partir do momento que eu abro a minha mente e falo, eu quero uma outra interpretação, me ensina então, né? Se esse movimento, quantas vezes aconteceu movimentos na minha vida que a minha vontade vinha a voz e dizer, nossa, aquela pessoa foi incoerente, foi injusta, nossa, que ingratidão. Nossa, a minha primeiro comando era culpar. Era pegar aquela situação e botar minha interpretação, levar o que eu acreditava, levar a forma como eu fui ensinada a pensar, a forma como eu fazia, como minha família fazia, como aquela pessoa não fez. Então, a, a, a minha a impulsão era sempre, né? A primeira, é o que a Fernanda falou, primeira voz é sempre a do ego. É tu querer ataque, é tu querer confrontar aquilo, é tu não aceitar aquilo da forma que aconteceu. Então, quando eu percebo, né, quando eu percebia que eu estava nesse lugar querendo culpar, e eu estudava, né, eu já estava me deparando com esses ensinamentos de Jesus aqui em Um Curso em Milagres, eu falava, peraí, mas esse não é o movimento. Eu não vou brigar com essa pessoa, eu não vou culpar, eu não vou fazer isso, mas eu quero o meu milagre. Eu quero então, ó, eu te entrego aqui. Me ensina, né? Quantas vezes eu tive que usar o momento presente para barrar um impulso do ego de culpar, de condenar, de colocar em uma situação ou em uma pessoa o poder de me destruir, o poder de me prejudicar. Quando eu via eu nesse movimento, eu falava: opa, esse é o ego. Esse é o meu entendimento. Essas são as minhas crenças aqui, falando de novo. Essa é a forma como eu sei que tem, né, que eu devo me comportar, que eu tenho que falar, que eu devo fazer. Peraí. Eu preciso desfazer isso. Então, a expiação te ensina como escapar para sempre daquilo que ensinaste a ti mesmo no passado, mostrando-te só o que és agora. Então, meninas, que a gente pegue a lição de hoje, que a gente leve para o coração de uma forma muito profunda. O Espírito Santo quer nos ensinar tudo de novo. Não se apoie no teu entendimento. Quando você se pegar falando, mas isso aconteceu e não devia ter acontecido, e porque aquela pessoa isso, porque aquela pessoa aquilo, quando você se pegar nesse tipo, né, for atraído para esse tipo de mentalidade, para esse tipo de olhar, de percepção,
Desperte. Desperte para a expiação que está te esperando no momento presente. Desperte que tem uma realidade que quer se mostrar para você no agora, que vai te mostrar que o Filho de Deus é sem culpa, que vai te mostrar que você não precisa se apoiar nesse teu entendimento e que esse teu entendimento te limita, que esse teu entendimento não representa a verdade. Por mais que você ache que esteja certo, que não tem outra forma de pensar. Eu já entrei em discussão com o Espírito Santo algumas vezes. Ah, não, Espírito Santo, aqui. Como que isso aqui não é ingratidão? Como que isso aqui não é? Aí você entra, né? Você entra com a, a sua oração para o Espírito Santo. Mas até mesmo as minhas brigas com o Espírito Santo demonstrava, às vezes, um pouco a minha resistência, né? De querer entregar aquilo. Mas aos pouquinhos ele ia trabalhando, ia me fazendo até um ponto que eu me rendi e falava, ok, não vou brigar aqui, não vou culpar, não vou ficar com medo que esse movimento me está vindo para me prejudicar. Eu desfiz uma sociedade há 6 anos atrás. Foi 5 anos atrás, eu acredito. E, e no primeiro momento, a vontade era de dizer, nossa, que injustiça, era achar que aquela situação iria me prejudicar profundamente. E as pessoas vinham e falavam, nossa, essa situação aqui, essa pessoa não foi justa. Nossa, essa pessoa foi ingrata. E aí pessoas vinham me falando isso, e eu ali me alicerçando na base, não. Esse é um movimento de Deus. Se não é de Deus, não tem poder sobre mim. Se é de Deus, ele vai me favorecer. Tu tens que começar a segurar a tua mente, alicerçar a tua mente na verdade que Jesus, que Deus tem para você. Se ele me diz que se eu não acreditar que aquela situação me prejudica, ela não me prejudica, por que que eu vou acreditar que ela me prejudica? E se eu estiver acreditando que ela me prejudica, o que que eu tenho que fazer? Tenho que pedir para o Espírito Santo mudar minha crença. Eu tenho que diminuir essa voz. Eu tenho que espiar essa forma de pensar. Eu não quero mais pensar que as pessoas e as situações têm poder sobre mim. Eu não quero mais acreditar nisso, isso não é a verdade. E você tem que pegar alicerces da verdade como escudo para quando a tua mente vier te encher de medo, para quando os movimentos da vida que vão acontecer naturalmente, porque a forma ela vai mudar, ela é efêmera, para quando a forma mudar, você não ficar se desesperando a cada vez que tem alguma mudança, para o medo não vir aqui e encher a tua mente de mentiras e você ir com ele. Você tem que pegar cada alicerce da verdade e levar como escudo, para ir fazendo a tua mudança de mente, as tuas curas. A Aline também passou por um processo, né, Aline? Que a gente conversa, é oportunidade. Teve uma mudança também no trabalho dela, e aquilo nos enche de medo, às vezes de primeira mão, mas são chances de tu se estabelecer na verdade, de tu negar crenças falsas que não representam a tua verdade. Então eu tenho que começar a parar de dar permissão em acreditar que as coisas externas me afetam. Em minha verdade, como filho de Deus, não é assim. Não é assim. Então, não te apoie no teu entendimento. Ah, mas aquela pessoa foi sempre assim, ela é.
malandra e eu não posso confiar porque ela vai me prejudicar, ela vai me passar para trás. Não vá para a vida, não tentes compreender qualquer evento que aconteceu, não tentes compreender qualquer evento, qualquer coisa ou qualquer pessoa sobre o teu entendimento. Ficou claro isso, gente? Ficou? Não tente compreender qualquer evento, qualquer coisa, qualquer pessoa sobre as tuas interpretações, trazendo o teu passado. Esse é o grande convite que Jesus nos faz. Seja um aprendiz. Entenda, você não sabe. O que você sabe só te enfraquece. O que você sabe só te limita. Então, entenda isso, que você não sabe. Queira saber com o Espírito Santo, então. Então, não use as tuas interpretações para as coisas. Não use o teu entendimento. E isso pode parecer o seguinte, meu Deus, e agora? Vou estar à mercê do quê se eu não estou no controle das interpretações? Porque muitas vezes o ego, quando ele não vê o controle, né, ele se apavora. Mas Jesus está aqui para nos dizer: confia, confia no poder de Deus em ti. Confia. O aprendizado. Slide 4. Tu, que ainda não trouxeste toda a escuridão que ensinaste a ti mesmo, a luz que está em ti, dificilmente podes julgar a verdade e o valor desse curso. De novo, tu que ainda não trouxeste toda a escuridão que ensinaste a ti mesmo, a luz que está em ti, dificilmente podes julgar a verdade e o valor desse curso. Por que Jesus fala isso? Eu vou parar aqui na primeira frase, né? Porque muitas vezes a gente não está disposto a largar a nossa opinião, uma experiência passada com a nossa interpretação. A gente já falou aqui sobre isso muitas vezes, da resistência que a gente tem de abrir mão de uma experiência que a gente viveu e interpretou ao nosso critério. Não é mesmo? É muito difícil, né? E aí, quando Jesus fala que o Filho de Deus, assim, né, que a gente tem esse lugar de inculpabilidade, a gente não aceita, né? Parece que para o ego isso é uma blasfêmia contra Deus. Tem que ter punição, é, tem que ter, tem que ter culpa. Então, ele fala que quando a gente não. E outro ponto que ele toca aqui é: tu que ainda não trouxeste toda a escuridão que ensinaste a ti mesmo, a luz que está em ti, dificilmente podes julgar a verdade e o valor desse curso. Outro aspecto que fala essa frase aqui é a seletividade do que a gente quer entregar para o Espírito Santo. Tem áreas da nossa vida que a gente não quer abrir mão das nossas interpretações. Então, a gente tem muitos lados escuros ainda, tem muita crença ainda que a gente não quer mexer em determinadas áreas da vida. E aí, a gente abre um pouquinho e a gente deixa um monte de coisa escondida, a gente não vai conseguir reconhecer o valor que esse curso nos oferece, porque a gente se recusa a entregar certas formas de pensar. A gente não abre mão de algumas formas de pensar com relação a algumas situações ou algumas pessoas. Então parece que não funciona. Mas isso não é porque não funciona. Isso é porque ainda resistimos que o Espírito Santo entre em algumas áreas da nossa vida.
A gente quer manter algumas coisas do nosso jeito, da nossa forma como a gente acha. Também tem esse empecilho no nosso aprendizado. Mas ele segue. No entanto, Deus não te abandonou. Aprende a respeito da sua felicidade que é a tua. Mas para realizar isso, todas as tuas lições escuras têm que ser voluntariamente. Todos os nossos aprendizados têm que ser voluntariamente trazidas à verdade. Voluntariamente, pessoal. Isso aqui é crucial a gente entender. Trazidas à verdade e alegremente entregues por mãos abertas para receber, não fechadas para tomar. Cada lição escura que trazes àquele que ensina a luz, ele aceitará de ti, porque tu não a queres. E contente, ele trocará cada uma pela lição brilhante que ele aprendeu para ti. Nunca acredites que qualquer lição que tenhas aprendido a parte dele signifique qualquer coisa. Vocês, quem está mais tempo aí? Eu sei que a Fê disse que já está começando a refletir sobre as opiniões, né? Depois que dá, né? Depois que passa a situação. Mas eu quero saber aí como é que está a disponibilidade de quem está aí há mais tempo. Paty, Aline, Rosane, a Mel também já estuda há algum tempo, né, Mel? É, é um desafio, né, Cá? Vamos falar bem a verdade, né? É um desafio diário. E do desafio, ó. É um desafio. Tudo eu falo, é um desafio esse negócio aí. Olha só, gente, sabe por que eu falo para ela aqui o desafio? Porque a Aline é assim, ó, ela vem falar comigo. E toda vez que ela não quer abrir mão de um julgamento que ela tem, ela olha para mim e fala: ai, que desafiador. Aí eu falo para ela assim: que do desafiador, abre essa mente. Ai, que desafiador. É desafiador, claro, porque a gente vai ter que abrir mão de algo que para nós está sendo aceitável, né? É E como é eu onde sempre falo, é a nossa resposta. Mas como é que está essa disponibilidade de abrir a mente para entender que as interpretações que ela faz por si mesma não correspondem à verdade de Deus? Como é que é? Conta, Aline. então, eu passei há um tempo atrás por umas. Ai, vai cair. Acho que caiu a conexão. Daqui a pouquinho ela volta. Pati, Rosane, Mel, querem compartilhar como é que está esse movimento com vocês? Você tá me ouvindo, tá? Tô. Ai, como a Aline falou, né? Muito difícil, desafiador. Mas, cá, esses dias eu tava pensando, né? Eu falei, eu vou jurar para mim que eu vou parar de julgar, assim, as pessoas quando eu for perfeita. E eu nunca vou conseguir ser perfeita, né? Porque, assim, para eu parar de julgar, eu tenho que ser perfeita. E não tem perfeição. Então, assim, é aqui, como a Aline falou, é um desafio porque você não quer soltar, né? Você quer estar sempre no controle, você não quer ser observador, você só quer estar na parte, só quer reagir todo momento. Então, assim, é algo muito desafiador para Isso. E mim, assim. amiga, e eu E a gente fica até às vezes pensando, nossa, mas será que eu não consigo, né? Será que é só comigo? Será que eu vou conseguir um dia chegar aí, né? A soltar isso, a querer mudar.
E eu falar bem, E é isso, sim, e ele vai, claro que vai. Essa é a única certeza que você pode ter, é que isso vai ser feito na tua vida, porque essa é a vontade de Deus e ninguém pode com a vontade de Deus. Nada tem a força, pode com a força da vontade de Deus. E esse movimento que você falou de não julgar porque eu não sou perfeita e a perfeição nunca vai existir, eu vou te falar, existe a perfeição. E você não vai julgar não é porque você não é perfeita. Você não vai julgar porque o teu ser maior é perfeito. Ô, Aline, tu pode... Isso, já botei. Já vai voltar a falar, tá? Porque como caiu, eu voltei com a Paty aqui e a gente já vai continuar contigo. Então, voltando, Paty, para trazer luz no que tu falou, né? Então, a perfeição, ela existe. E por isso que você não precisa julgar. Olha, olha o que ele traz para você. Você não julga porque a perfeição existe, não porque você não é perfeito e ninguém é perfeito, então. Você não julga porque a perfeição existe e você não precisa julgar. Isso é diferente. Você não precisa julgar, porque ele julga por você. O nosso trabalho não é julgar. A nossa função não é julgar. O movimento da nossa mente de julgar as coisas pelo nosso viés pessoal é a usurpação do poder de Deus, é como se a gente estivesse no lugar de Deus. Então a gente, na verdade, quebra a perfeição, porque Deus é aquele que é o Pai Criador do Filho, de todas as coisas, somos nós aqui, e Ele que detém o julgamento de tudo. E a gente só vai conhecer qual é o julgamento de Deus que Ele compartilha conosco quando a gente sair do lugar, quando a gente sair do trono que é dele, desse movimento que a gente faz e está o tempo inteiro olhando para o outro a partir dos nossos critérios. Então, eu quero que você amplie essa reflexão hoje para ti, essa aula, aonde você fala o seguinte: eu não vou julgar as coisas que me acontecem, eu não vou julgar as pessoas, porque eu não sei, não é o meu papel, não é porque você não é perfeito, nem o outro é perfeito, então ninguém pode julgar ninguém. É porque não é o teu papel e você não sabe, não é o papel do filho julgar. O filho é filho. O filho é filho, ele recebe pronto. Ele recebe pronto, a vida flui por ele. A vida maior é canalizada por ele. E o julgamento que vai estar na tua mente é aquele que é compartilhado com o Pai e com todos, não é esse movimento nosso o tempo inteiro, né? Que a gente sabe que é de olhar o outro como indiferente, ou para mais ou para menos. É olhar a situação como ruim, como, aconteceu isso, isso vai ser péssimo. Então, esse movimento de julgar o tempo inteiro, de trazer a mente para uma interpretação ruim da realidade, é o que muitas vezes nos tira a paz. E é o que faz a gente se perder da conexão com a vida. Esse movimento de julgar, então, eu não julgo porque não é o meu papel. Eu não julgo porque eu não sei, eu não conheço, então eu não posso julgar. Então você desiste de julgar. Esse é o movimento nosso rumo à luz. É uma desistência de julgar, porque falo, não é o meu papel aqui julgar essa situação, se está certo ou se não está certo. Então, hoje teve uma situação que aconteceu até no grupo de pais do vôlei, tem uma pessoa que está apresentando um trabalho lá,
E as pessoas, e ela, né, colocou opinião, colocou pesquisa, e as pessoas não estavam aderindo, né? Aí uma mãe me mandou uma mensagem assim: Camila, acho que as pessoas não estão confiando no trabalho dessa profissional, porque as pessoas não interagiram ali no grupo, né? O que que tu acha? O que que tu acha? É interessante porque eu estava estudando sobre a aula de hoje e trazendo ainda mais, reforçando o conhecimento, aí eu falei assim, olha, deve ter muitas coisas acontecendo, né? Algumas situações, cada família com uma situação. Porém, vamos aguardar, seja o que Deus quiser. Porque se eu começasse ali a falar, ah, pois é, ela não fez isso, ela deveria ter feito aquilo, ela não colocou lá, ah, a pessoa lá falou isso, a pessoa. Se eu começasse a abrir a minha mente para ir para esse lugar, eu estava indo para o lugar onde eu levo as interpretações e o julgamento. Então, eu preferi escutar aquilo ali, ver aquilo ali acontecer e neutralizar dentro de mim. E falar, não, não sei o que que isso significa. Deus sabe, seja o que Deus quiser, é porque assim, o que vai acontecer é a vontade de Deus e tá tudo bem. Se a vontade de Deus é o melhor para o todo, tem um propósito, tem uma causa, e eu não preciso querer trazer uma interpretação. Quantas vezes a gente leva interpretação totalmente equivocada às questões? Vocês não enxergam isso? A nossa mente levando interpretações o tempo inteiro e que fomentam os nossos julgamentos. Vocês não percebem esse movimento? Eu percebo. A gente querendo dar opinião, querendo validar algum aspecto que a gente precisa reforçar, a gente querendo reforçar nossa opinião sempre. Isso é movimento A do ego. gente quer estar sempre certo, né, Camila? Não Isso, quer perder, né? é isso aí. Aline, pode continuar, minha linda. Falando da tua Eu acho que experiência. Pega. o nosso maior desafio é sair desse lugar, né? Se colocar mesmo no lugar de Deus, né? Eu acho que a gente sempre está querendo dar a nossa opinião, a nossa posição. E quando as coisas acontecem com a gente mesmo, que daí é o desafio. Tu sair desse lugar de julgamento e tu entrar para um fluxo de vida numa verdadeira aceitação, né? Porque o aceitar é fluir com a vida, não quer dizer que tu não vai fazer nada, que tu vai ser conivente com tudo que está acontecendo e a tua vida não vai mudar, né? Trabalhar essa aceitação dentro de nós, de tudo que vem, da forma que vem, da maneira que vem. Só que sempre eu ainda, com o tempo que eu tenho, com a busca que eu tenho, ainda, normalmente o ego fala na frente. Normalmente, assim, até eu voltar, entender, tá, o que está acontecendo aqui, né? O que isso aqui quer mostrar? Por que também aconteceu? Porque, assim, muitas vezes a gente também está num fluxo de energia equivocado, né, Cá? Então, as coisas vão vindo acontecendo até para te mostrar alguma coisa e muitas vezes tu não consegue ver porque o ego está sempre na frente, né? Tu não consegue silenciar a mente para compreender aquilo de um outro, não sei nem se é outro ponto de vista, né? Se existe um ponto de vista, porque é o que é. Mas como a gente, mas cá, assim, traz pra gente quando a gente vive uma situação desafiadora, como eu, né? Que eu fui lá, aluguei uma sala para o meu espaço, veio uma pessoa junto, depois a pessoa saiu. Aquilo dali para mim foi um baque muito grande, porque como ela saiu, como ela me deixou na mão, como que, né? E isso eu vi como algo que ia me prejudicar, Uhum, né? Me uhum. senti prejudicada. Na verdade, eu me senti prejudicada. Até tu entender o fluxo ali, levou dias. Por mais E conhecimento não, que a e gente... às vezes tu nem entendeu ainda esse fluxo. E ainda Tu acho que eu nem entendeu? entendi. Claro, claro, porque tu Concordo? não, claro, porque tu não desmancha uma crença assim, numa experiência. Tu vai abrindo a tua mente.
Porque quando acontece uma situação que você pensa que vai te prejudicar, como aconteceu com você, mas você sabe que a tua verdade é a seguinte: ninguém tem o poder de te prejudicar, tu já tem o conhecimento intelectual disso, né? Então, está no teu entendimento intelectual que Jesus fala assim para você: ninguém tem o poder de te prejudicar. Só você tem o poder de te prejudicar por pensar que aquela situação vai te prejudicar. Então, tudo que acontece para você é uma oportunidade de você desmanchar, enfraquecer essa crença. Então, é você olhar para você e dizer, tá, por que que eu estou me sentindo tão ameaçada? Aqui, ó, estou me sentindo ameaçada, Senhor. Estou me sentindo violada. E eu sei que a minha verdade não é essa, me mostra diferente. E tu vai, por que que eu não quero mais pensar assim? Pois a minha verdade é que eu sou invulnerável. A minha verdade, então eu quero que essa crença saia daqui. Quando você olha para uma crença de um ponto de vista já separado, quando você enxerga isso e você começa a iluminar isso, ela vai perdendo força. Com certeza, uma próxima situação, você já não vai cair de cabeça achando que aquilo é o fim. Quanto mais você nutre a verdade dentro de você, quanto mais você repete a sua verdade para você mesmo, e isso tem que ter repetição. Ninguém aprende por só saber. Eu não vou ler aqui e vou aprender. O aprendizado, neurocientificamente falando, só acontece por repetição e novas experiências. O que são os milagres que Jesus fala aqui? Um curso em milagres. Novas experiências. Porém, com um novo aprendizado. Então, você tem oportunidade de receber, na medida que você aceitar os milagres que o teu poder natural do teu ser vai te oferecer. Que é quando você abre um pouco essa crença, quando você enfraquece esse poder da tua mente que está lá no medo, e você permite que o ser regule para você o fluxo, que ele traga para você a manifestação verdadeira. Então, é um exercício, são experiências, dia após dia, que você Ô, tem. Camila, são também graus de evolução, não é? Uhum. Assim, porque nem todo mundo está no grau, né, de evolução. O que acontece é que tem pessoas que ainda não despertaram para essa verdade em si, né? Para esse poder que cada um detém e ainda está muito identificado com o sonho, né? Com essa experiência aqui, com essa forma como o ego nos coloca, como dependentes do outro, dependentes de situações, desempoderados. O ego é a gente pensar que a gente não tem poder algum e que tudo tem poder sobre nós, menos nós mesmos. A nossa desgraça é culpa de todo mundo. As nossas falhas sempre têm um culpado e uma justificativa. Então, o ego é esse pensamento e tem gente que está ali bem identificado com ele. Agora, tem gente que já despertou para uma nova forma, que está iniciando um novo caminho, e aí já tem mais consciência, já consegue parar numa situação e dizer: peraí, eu não preciso acreditar dessa forma mais. Eu não preciso trazer a minha forma de pensar mais aqui. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu acho que vai ficando fácil você identificar, né, Camila, no outro, o grau de ego, né? Porque às vezes você olha para a pessoa e fala, nossa, essa tem, né, tá inflamado, né? Você consegue fazer nessa distinção, né? A gente Através dos consegue, nossos discursos. a gente consegue perceber quando um irmão está falando a partir do ego, né? Quando ele está projetando uma crença. Isso comunica, né? Comunica o próprio julgamento do irmão comunica conosco.
Só que quando a gente está olhando com o Espírito Santo, a única interpretação que a gente vai ter daquilo é entender que é um pedido por amor. Então a gente não vai olhar de um ponto de dor nosso, tipo, o cara tá no ego dele, tá inflamado, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou, entendeu? Porque o ego, ele adora julgar o outro ego. Ele adora avaliar o outro ego. Mas quando a gente consegue olhar o irmão através da mente do Espírito Santo, o ego do irmão, ele só se transforma num pedido de amor para nós, num pedido por amor. E a gente só supre aquilo. A gente compreende esse chamado, né? Então, quando a gente está nesse ponto aonde, olha que eguinho ali, e a gente muitas vezes pode ser do nosso ponto de vista do ego também, né? Ego avaliando ego, muito comum. Mas, de novo, a gente consegue reconhecer quando algo vem do ego. A gente consegue reconhecer porque não comunica, né? E aí, a partir do Espírito Santo, a gente quer comunicação. Então, você quebra aquilo oferecendo amor, né? Nós estamos numa regeneração, né, Camila, de mundo, né? Mas o ser humano precisa se regenerar para essa abertura de consciência, né? Claro, claro, com certeza. O ser humano precisa entender o poder que tem como filho de Deus. A gente precisa deixar o medo, né? E aí está aqui o teste da verdade, ó. Teste da verdade. Olha o que ele fala aqui para nós sobre isso, sobre esse lugar de paz que é de direito nosso. Jesus só fala aqui que o Espírito Santo quer tirar o que é medo em nós. Olha isso. E quer que a gente habite num lugar de profunda paz. Ele fala o seguinte: tens um teste tão certo quanto Deus para reconheceres se o que aprendeste é verdadeiro. Se estás totalmente livre de qualquer tipo de medo, e se todos aqueles que se encontram contigo, ou até mesmo pensam em ti, compartilham a tua paz perfeita, então podes estar seguro de que aprendeste a lição de Deus e não a tua própria. A não ser que tudo isso seja verdadeiro, existem na tua mente lições escuras que te ferem e retardam, e fazem o mesmo a todos em torno de ti. Vou parar aqui para continuar. Então, Jesus fala que para a gente entender se a gente está aprendendo com Deus e se estamos aprendendo as lições dele, é olhar para dentro de nós e ver se a gente está livre de todo tipo de medo. Se o medo não se faz mais presente. E se eu estou em perfeita paz. Enquanto eu tiver pontos escuros, ou seja, enquanto o medo estiver presente, enquanto eu tiver mágoa, enquanto eu tiver raiva, enquanto eu tiver justificativas, enquanto eu tiver necessidade de justificativas de defesas, vamos dizer assim, enquanto eu tiver pessoas assim, eu ainda tenho crenças que eu estou apoiando. Então eu vou aprender que eu estou aprendendo com Deus quando a situação me traz profunda paz. Quando eu olho para dentro da minha mente, quando eu penso nas pessoas, quando eu penso nas situações em profunda paz. Porque enquanto eu ainda tenho
situações, pessoas que não dessem direito para mim, eu ainda estou me apoiando no meu entendimento. Eu ainda estou aprendendo as lições que eu quero ensinar para mim mesmo. A ausência da paz perfeita significa apenas uma coisa. Olha só, a ausência da paz perfeita, que é o que Deus tem para nós, e quando a ausência dela acontece, significa apenas uma coisa. Tu pensas que a tua vontade para com o Filho de Deus não é a mesma que a vontade do seu Pai para ele. Toda lição escura ensina isso, de uma forma ou de outra. Ou seja, eu não aceito, eu não tenho aceitação da situação, das coisas de uma forma amorosa. Então, eu não aceito a vontade de Deus. Então, eu penso que a minha vontade não é a mesma que a do Pai, porque eu contrario aquilo, eu rejeito, eu nego, eu condeno, eu desvalorizo. A ausência da paz perfeita significa apenas uma coisa: pensas que a tua vontade para com o Filho de Deus não é a mesma que a vontade do seu Pai para ele. Ah, eu queria que acontecesse dessa forma, não dessa como foi. Eu queria que fosse desse jeito, não desse como foi. Então, eu acho que a minha vontade e a vontade de Deus é diferente, porque quando a vida ela acontece de uma forma diferente do que a gente acha, eu não estou conciliada com a vontade de Deus. Eu estou condenando o momento presente. O Papa Leão deu uma declaração muito interessante sobre isso. Ele falou o seguinte: uma criança perguntou para ele: você queria ser Papa desde que você foi criança? Aí ele falou assim: não, nunca quis ser Papa. Nunca pensei em ser Papa. Mas quando Deus chama, a gente não pode dizer não para Deus. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Isso tem a ver com o que a gente está lendo aqui. Quando a situação te chama, quando a vida te coloca num lugar, não tenho, ai, eu não queria, ai, não é para ser, ai, não quero, ai, não sou suficiente, ai, não posso, ai, não vou, ai, não estou afim. Não existe isso. Toda busca verdadeira pela verdade de Deus, ela te leva a ter uma profunda aceitação do momento presente, mas essa aceitação, ela parte, de novo, importante, da compreensão da verdade. Ela não parte de uma enganação, de um julgamento sendo camuflado, de uma ingenuidade mascarada, de uma ingenuidade. Não, a aceitação parte da compreensão. Então, quem busca aceita porque compreende que se a vida trouxe a vontade de Deus. Madre Paulina, aqui a gente tem o santuário da Madre Paulina, aqui em Nova Trento, e a vida dela conta que ela cuidou de uma mulher doente, ela e a amiga, numa casa onde a família negou cuidar dessa mulher. E essa mulher foi levada para ela não era freira ainda. Ela era simplesmente uma camponesa que queria estudar para virar freira. Mas chegou essa mulher para ela cuidar. E ali no relato dela estava que ela aceitou a vontade de Deus. Gente, e eu, no momento da visita, fiquei refletindo sobre isso, porque há muito tempo eu pergunto a Deus, como que eu reconheço a tua vontade? Porque eu quero estar alinhada com a tua vontade. Como que eu reconheço quando é a tua vontade, o que é a tua vontade? Muitos dias minha oração era isso. Eu quero entender a tua vontade, eu quero aceitar a tua vontade, porque eu escuto sempre Jesus me falar aqui que o nosso problema do ego é achar que a nossa vontade não é igual à do Pai. E quando fala que a Madre Paulina aceitou a vontade, é que aquilo que chegou para ela, ela não condenou, ela não negou, ela tinha todos os motivos para dizer assim, não, eu não vou cuidar dela, não sou familiar dela, ela tem esposo, essa mulher ela tem filho, essa mulher tem pais, eu não vou cuidar.
Olha só que profundo é isso. Mas chegou aquela mulher para ela cuidar naquele casebre e ela cuidou. Ela não levantou nenhuma interpretação, nenhuma objeção. E isso acontece conosco em provações muito menores, não é mesmo? Que a gente fala, a vida se apresenta, a vontade de Deus chega para nós e a gente, ai, não quero, não vou, não posso, não devo. Então, a ausência da paz perfeita significa apenas uma coisa: pensas que a tua vontade para com o Filho de Deus não é a mesma vontade que a do seu pai para ele. Então, toda lição escura ensina isso. A lição escura é essa interpretação sempre contra. É essa negação, rejeição contra o momento presente, contra o fluxo da vida que chega para você. Interpretações equivocadas sobre os acontecimentos. Então, deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma partezinha que eu não... Isso. E cada lição brilhante com a qual o Espírito Santo substituirá as escuras que tu não aceitas, te ensina que a tua vontade é a do Pai e a de seu Filho. Agora, o último slide, só vamos ler aqui porque a gente tem que ficar com essa mensagem. Qual é a minha parte no aprendizado? Não te preocupes acerca de como poderás aprender uma lição tão completamente diferente de tudo que ensinaste a ti mesmo. Como poderias saber? A tua parte é muito simples. A tua parte é muito simples. Só precisas reconhecer que tudo que aprendeste tu não queres. Só precisa... Olha a nossa parte. Ela é simples, mas ela é desafiadora, né, Aline? Só precisas reconhecer que tudo o que aprendeste tu não queres. Pede para ser ensinado e não uses as tuas experiências para confirmar o que aprendeste. Quando a tua paz é ameaçada ou perturbada de qualquer forma, dize a ti mesmo. Lê para nós, Mel, por favor. Lê o que ele fala aqui. Quando a tua paz é ameaçada ou perturbada de qualquer forma, dize a ti mesmo. Essa parte em negrito aqui, ó. Eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive disto. E, portanto, eu não sei como responder a isso. E não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz que há de me guiar agora. Obrigada, Mel. Olha isso. Vocês estão prontas para ter essa oração com vocês? Vocês sabem que situações na vida que tem agora e que estão por vir, que você vai ter que trazer esta mentalidade, este pensamento? Eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive disto. E, portanto, eu não sei como responder a isto. Eu não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz que há de me guiar agora. Se vocês receberem notícias, se situações vierem para vocês na sua vida, que te tirarem a paz, que ameaçar a tua paz, que ameaçar a tua integridade, lembrem-se dessa oração, lembrem-se desse pensamento. Abram suas mentes, é momento de reaprender. É momento de luz. Você não precisa responder, você não precisa interpretar, você não precisa dar resposta. Eu não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz que há de me guiar agora. Abandone. Entre com esse pensamento de luz para a tua expansão, para o enfraquecimento de crenças que te enchem de medo, que te limitam, que tiram o teu poder. Aí ele termina. Com essa recusa de tentares ensinar a ti mesmo o que não conheces, o guia que Deus te deu vai falar contigo.
Ele tomará o seu lugar de direito na tua consciência, no instante em que tu o abandonares e o ofereceres a ele. Que assim seja, né? Amém. Que a gente leve essa lição hoje de uma forma muito profunda. Que a gente imprima essa oração e esse pensamento dentro das nossas mentes, para que a gente use todos os dias, em todas as situações que parecem nos perturbar, parecem nos ameaçar. Só assim a gente vai sendo levado a um outro lugar que está além do nosso entendimento. Tá certo, meus amores? Já fez um print, isso mesmo. Faz um print. Eu posso até compartilhar os slides, tá? Ouça, hoje acabou indo um pouquinho mais, né, pessoal? Peço desculpas aí, mas a aula é importante. E semana Foi passada a ótimo. gente não teve, né? Semana Ô, passada Ká, eu não consegui nem gravar o vídeo. Minhas crianças de férias, pensa na mudança de rotina aqui em casa. Não teve jeito. ô, Ká, posso só falar uma coisinha rapidinho? Claro que sim. Eu lembrei aqui quando estavas falando, quando tu perguntou, né, o que que a gente mudou, né, o que que a gente já evoluiu, assim, no sentido de consciência sobre isso, né? Eu acho que é tão difícil a gente falar sobre o que a gente mudou, porque o que mudou muda muito, fica muito automático a tua vida, em coisas que não eram, principalmente em relacionamentos. Então, hoje eu vejo muitos relacionamentos meus que estavam distorcidos ou com muito julgamento, principalmente familiar, né? Entendeu? Então, assim, hoje eu percebo uma diferença muito grande de conexão entre eu e a pessoa quando a gente está junto. Eu não vejo mais eu com o meu pensamento ali julgando, condenando, achando um monte de absurdo que eu achava. Então, assim, ó, hoje eu tenho muito mais paz nos meus relacionamentos. Essa é a minha mudança que eu percebo. Que ótimo. Ainda as situações do dia a dia, né, que a gente vai lidando, né, com as coisas que vão acontecendo, ainda a gente não consegue agir e trazer essa paz instantânea, né? Mas hoje eu consigo ter relacionamentos muito mais profundos, verdadeiros e conecto muito mais pessoas com mais facilidade que antes eu não tinha. Com certeza, com certeza. É isso. Porque a suspensão do julgamento, né, esse enfraquecimento do julgamento, ele te conecta com as pessoas, porque ele comunica daí, né? A gente já estudou mesmo isso, e isso que acontece. E que bom, que bênção, isso é uma bênção, isso é onde a gente consegue, na experiência, perceber o nosso movimento de expansão, né? Ela reflete nos nossos relacionamentos. Quando eu estou numa experiência, acontece alguma coisa e eu não saio mais toda nervosa e preocupada, cara, eu dou pulo, dou salto, eu falo, cara, isso não está me pegando. É como se tu tivesse alicerçado numa paz que não te abala mais. É por quê? Porque tu vai enfraquecendo o teu esquema de crenças. Quando você vai aproveitando as oportunidades para te colocar nessa disponibilidade aqui, ó. Eu não conheço o significado de coisa alguma. Não conheço e, portanto, eu não sei como responder a isso. Está tudo bem a gente não saber como responder a isso. Glória a Deus quando a gente entende que não sabe como responder às coisas. Isso é uma bênção e é um grande passo para a expansão, né? E a transcendência da limitação. Tá certo, minhas amadas? Obrigada, viu? Pela aula, pelo encontro, pelas reflexões. Ótimo. Como Obrigada. sempre, maravilhoso, maravilhoso. Ele sempre nos traz tanto. Obrigada também, meninas. Linda semana para nós, viu? Linda semana. Com muito Obrigada, desaprendizado. Com muito Tchau, desfazer. tchau. Boa noite. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.